Você já ouviu a história de como Sete Saias, marcada por dor e rejeição, se vingou de todos aqueles que lhe fizeram mal? Laroyé a todos, e hoje vou te contar como ela transformou sua vida em um legado de poder e mistério. Pontos curtos. Dizem que algumas almas vêm ao mundo para transformar a dor em força e o sofrimento em caminho. Essa é a história de uma dessas almas. Seu nome ecoaria pelos terreiros, pelos ventos da noite e nos corações daqueles que precisam de coragem. Seu nome é Sete Saias. Sete Saias veio ao mundo envolta por um silêncio estranho, quase solene, como se a própria noite contivesse a respiração para testemunhar seu nascimento. O vento que balançava as folhas lá fora parecia carregar mensagens de um futuro sombrio, sussurrando presságios antigos nas frestas da casa simples onde tudo aconteceu. Sua mãe, uma mulher de olhos gentis e saúde frágil, deu-lhe a vida com o último fio de força que possuía. Morreu sorrindo, com uma lágrima escorrendo, como se soubesse que sua filha precisaria de toda a coragem do mundo para sobreviver. O choro da recém-nascida não foi acolhido com ternura, mas misturou-se ao peso do luto que pairava no ar, como uma névoa. O pai, homem outrora carinhoso e alegre, teve o coração partido pela perda da esposa. Mas o que poderia ter sido um luto silencioso e resignado se transformou em algo mais corrosivo. O amor que um dia existiu deu lugar a uma dor que se enraizou em raiva, e essa raiva encontrou na filha o seu alvo. Olhava para a criança como se ela carregasse nas mãos o sangue da mulher que amava. Desde o primeiro suspiro, ela não foi tratada como um bebê, mas como uma lembrança viva da tragédia. Não ganhou um nome por afeto, mas foi envolta por uma culpa ancestral, que não era sua, um fardo pesado demais para ombros tão pequenos. O mundo, para ela, começou não com acolhimento, mas com rejeição. E ainda assim, algo dentro dela decidiu resistir. Na infância, ela não conheceu os pequenos encantos que aquecem o coração de uma criança. Não houve bonecas de pano, nem histórias contadas à meia luz. Nunca ouviu uma canção de ninar, nem sentiu o aconchego de um colo seguro. Em vez disso, teve vassouras colocadas em suas mãos frágeis, roupas tão gastas que mal escondiam o frio, e nos ombros, o peso invisível da rejeição constante. Seu nome raramente era chamado com ternura. Quase sempre vinha acompanhado de ordens secas ou de gritos embriagados. O pai, afogado cada vez mais fundo no mar amargo da bebida, tornava-se sombra do homem que um dia fora. A cada garrafa esvaziada, mais se afastava da humanidade, e nela via apenas uma lembrança viva da dor que o dilacerava. Não a via como filha, mas como serva, como castigo. A fazia limpar, cozinhar, servir, como se pudesse expurgar sua dor, transformando-a em cansaço para a menina. Com 7 anos, ela já era íntima do abandono. Sabia o gosto da chuva que caía sobre sua pele enquanto passava a noite ao relento, castigada por um erro banal, um prato mal enxaguado, uma resposta dita com voz baixa demais. Dormia sobre o chão gelado, abraçada aos próprios joelhos, tentando aquecer o corpo e a alma. E quando fechava os olhos, não sonhava com brinquedos ou aventuras, mas com algo tão simples quanto inatingível. Um abraço sincero. Você é amada. Mas havia nela algo indomável, uma centelha. Uma pequena chama acesa em silêncio, bem no fundo do peito. Mesmo enfraquecida pelas lágrimas e pelo cansaço, aquela luz não se apagava. Ela não sabia ainda, mas ali começava a forjar uma força ancestral. Uma força que a vida tentou calar, mas que, mesmo em meio à escuridão, seguia pulsando. Na adolescência, o corpo que havia sido rejeitado passou a ser notado. Sua beleza surgiu como uma flor teimosa que cresce no solo seco, inesperada, intensa, impossível de ignorar. A pele, dourada pelo sol das manhãs em que varria o quintal, reluzia como o ouro antigo. Os cabelos, negros e espessos, desciam como um manto noturno sobre os ombros. E os olhos? Os olhos! Eram abismos profundos onde morava um silêncio sofrido, mas também uma inteligência aguda, capaz de enxergar além da aparência das pessoas. Os homens do vilarejo, muitos deles de fala moralista e dedos apontados, passaram a observá-la com olhos famintos. Em seus olhares havia desejo, mas também culpa,
como se soubessem que aquilo que os atraía era proibido e que a força daquela jovem os desmontava. Ela percebeu. Cansada de ser vista apenas como serva, vítima ou sombra, decidiu transformar aquilo em arma. Não por ilusão, mas por instinto. Se o mundo não lhe dava abrigo, ela criaria o seu. Não buscava romance. Seu coração estava calejado demais para suspirar. O que buscava era escolha, autonomia. Envolveu-se com homens poderosos do vilarejo, não por sedução cega, mas por estratégia lúcida. Cada olhar aceito, cada palavra sussurrada, cada toque permitido, tudo era parte de um jogo que ela mesma arquitetava. Sua beleza se tornou escudo, sua companhia uma moeda. Em troca, recebia abrigo para o corpo, comida para o estômago, presentes que traduziam poder. Era sobrevivência, e sobrevivência para ela era uma forma de resistência. Mas em lugares pequenos a liberdade incomoda, e a inveja, quando regada com hipocrisia, cresce como erva daninha entre as calçadas. As esposas dos homens, antes caladas por conveniência, se uniram pelo rancor. Transformaram rumores em verdades, cochichos em escândalos. Deturparam o que viam e inventaram o que não viam. Cuspiram veneno por entre sorrisos forçados e bênçãos falsas. A jovem que ousou viver à sua maneira virou ameaça. O vilarejo que nunca lhe estendeu a mão, agora virava-lhe as costas com desprezo, como se a coragem dela fosse uma afronta à falsa moral de todos. O nome não veio de batismo nem de bênção. Nasceu de um sussurro maldoso que corria de boca em boca, com gosto de escárnio e moral distorcida. Diziam que ela tinha 7 amantes, um para cada dia da semana, e para cada um usava uma saia diferente. Vermelha para o mais jovem, preta para o mais velho, azul para o que lhe dava ouro, branca para o mais submisso, lilás para o vaidoso, verde para o enciumado, dourada para o mais cruel. Era mentira, mas mentira repetida em coro vira verdade. E no vilarejo pequeno, onde o pecado dos homens é sempre jogado nos ombros das mulheres, o apelido virou sentença. 7 saias. O nome grudou nela como marca de fogo. Já não importava sua história, sua dor, sua inteligência. Ela era aquilo que diziam dela, ou assim queriam acreditar. Numa noite traiçoeira, quando o céu estava sem lua e os cães não latiam, os 7 homens, tomados por vergonha, medo e pelas línguas afiadas de suas esposas, se reuniram. Como covardes, que são os que atacam em grupo, armaram uma emboscada. Sorrisos falsos, promessas doces. A convidaram para uma suposta noite de festa. Mas a levaram a um casebre antigo, abandonado entre árvores secas e silêncio espesso. Lá a trancaram como bicho, sem comida, sem água, sem vela, sem voz. Apenas a escuridão sufocante, o cheiro de madeira podre e a certeza de que, para eles, sua vida não valia mais que um escândalo abafado. Os dias se arrastaram. Depois, as semanas. O tempo perdeu nome. A fome corroía como faca cega. A sede queimava. O corpo, antes forte e altivo, cedeu. Mas algo nela se recusava a morrer. Com dedos feridos, começou a catar os restos de vegetais que o vento empurrava por entre as fendas. Com a língua, recolhia gotas de chuva que escorriam pelas tábuas. Cada gole era um grito calado. Cada dia sobrevivido era um desafio lançado ao destino. E quando o corpo quase já não a obedecia, a alma falou mais alto. Com o pouco de força que restava, ela se levantou. Arrastou-se até a parede carcomida. Arrancou uma tábua, depois outra e mais outra. A madeira feriu sua pele, abriu cortes, mas ela não parou. Rastejou, sangrou. E então, escapou. Saiu da prisão como um espírito vingador, com olhos que não choravam mais, com o silêncio da morte na alma, mas viva. Viva como uma praga que ninguém conseguiu matar. Na estrada de terra batida, ela cambaleava entre a vida e a morte. Os pés feridos, o corpo fraco, o olhar distante. E foi ali, entre o abandono e a esperança, que a caravana apareceu. Eram ciganos, livres, desconfiados, nômades. Mas algo naquela mulher, deitada como se fosse parte da terra, despertou compaixão. Eles não perguntaram seu nome, nem o que tinha feito ou deixado de fazer. Apenas cuidaram.
Deram-lhe um prato quente, roupas limpas, um colchão macio dentro de uma tenda colorida. E, acima de tudo, silêncio. O tipo de silêncio que cura, não o que machuca. Pela primeira vez, alguém a olhava sem pena ou desejo. Pela primeira vez, ela não era uma história mal contada. Com eles aprendeu a ouvir o vento nas folhas, a entender os segredos das ervas, a dançar com os pés firmes e o coração leve. Aprendeu a ler cartas e destinos, a confeccionar amuletos, a proteger-se com sabedoria. A dança tornou-se sua linguagem. Quando dançava, os panos de suas saias giravam como redemoinhos de fogo. Cada passo apagava uma lembrança amarga. Cada movimento era um não para tudo que tentaram fazer dela. Foi dançando que encantou o filho do líder cigano. Ele, de olhos escuros e sorriso sincero, a olhava como quem vê um milagre. E ela, com medo no início, foi permitindo-se sentir. O amor cresceu sem pressa, como árvore antiga. Ele a pediu em casamento sob uma noite de estrelas. Ela disse sim, com lágrimas que não eram de dor. Com os anos, herdou terras, respeito e fortuna. O título de barão foi concedido a ele. E ela, por extensão, tornou-se baronesa, Sete Saias. Agora envolta em sedas finas e perfumes raros, morava num casarão cheio de janelas e jardins. Mas à noite, quando todos dormiam, ela caminhava descalça sob a lua, lembrando-se da menina com as mãos feridas, das 7 saias que nunca teve, do casebre, da fuga, da fome. Porque o passado não desaparece. Ele apenas se esconde embaixo da pele, esperando o momento certo para arder de novo. Já rica, respeitada e temida, ela decidiu que era hora de voltar ao vilarejo. Não por saudade, mas por justiça. Comprou o maior casarão da cidade, aquele que antes pertencera à família mais influente, hoje falida e esquecida. Reformou cada canto com luxo e exagero. Lustres de cristal, cortinas de veludo vermelho, espelhos dourados, mármore importado. Era mais do que ostentação. Era um palco. Quando tudo estava pronto, enviou convites escritos à mão. Um baile de máscaras. Uma noite inesquecível. Convidou todos. Os antigos amantes, as esposas que a condenaram, os fofoqueiros, os cúmplices silenciosos, até o pai, agora um homem curvado pelo tempo, pelos vícios e pela culpa. A noite chegou envolta em neblina. Carruagens se amontoavam na entrada. Lá dentro, tudo era música, vinho, euforia. Máscaras escondiam rostos, mas não disfarçavam intenções. Havia algo estranho no ar. Um cheiro de destino. E então, ela apareceu. Desceu lentamente as escadarias principais. O salão inteiro silenciou diante daquela figura imponente. Usava um vestido majestoso, com 7 saias sobrepostas, cada uma de uma cor, cada uma contando uma parte da sua história. No rosto, uma máscara dourada com detalhes em vermelho. Brilhava como uma deusa caída do céu. Todos aplaudiram, alguns com entusiasmo, outros com inquietação. Ninguém sabia quem era, mas todos sentiam que havia algo nela de familiar e perigoso. No auge da festa, ela ergueu a mão e pediu silêncio. A orquestra parou. As conversas cessaram. O tilintar das taças se calou. Caminhou até o centro do salão, onde um enorme espelho a refletia. E ali, diante de todos, retirou lentamente a máscara. O tempo congelou. Olhares se arregalaram. Taças escorregaram de mãos trêmulas. Um murmúrio percorreu o salão como um vento frio. Era ela, a mulher que todos acreditavam ter desaparecido, talvez morta, talvez amaldiçoada. Mas ali estava, viva, gloriosa e impiedosa. O pai, sentado em um canto escuro, reconheceu-a no mesmo instante. Os olhos dele se encheram de lágrimas e desespero. Tentou levantar-se, mas caiu de joelhos. Engasgando com as próprias palavras, implorou perdão. Murmurava entre soluços que era só um homem fraco, que o tempo havia ensinado arrependimento. Ela o observou como se olhasse para uma pedra no chão, sem piedade, sem emoção. Então bateu palmas. Portas se abriram. Empregados surgiram, empurrando barris pesados. Muitos convidados sorriram, achando que seria vinho. Mas o cheiro logo revelou a verdade. Óleo. Fétido. Inflamável. Alguns tentaram correr, mas os guardas nas portas impediram. O silêncio se tornou pânico contido. Ela e o marido,
agora um homem elegante, calmo como a noite, caminharam até a saída, sem dizer palavra. Antes de partir, virou-se uma última vez. Olhou para todos aqueles rostos, antes altivos, agora apavorados. Livrarei vocês de seus pecados com o fogo. E com um leve aceno, uma tocha foi jogada sobre o líquido derramado. O fogo subiu rápido. As chamas dançaram como serpentes famintas. O casarão, com toda a sua opulência, virou um inferno em chamas. Os gritos se perderam entre crepitações e estalos. Ela não olhou para trás. Subiu na carruagem e desapareceu com o marido sob a escuridão da estrada, enquanto a cidade via, atônita, sua própria hipocrisia queimar até as cinzas. Nunca mais voltou. Mas sua lenda. Essa começou naquela noite. Anos se passaram. Ela e o marido cruzaram fronteiras, mares e desertos. Viajaram por cidades antigas, templos esquecidos, mercados dourados de especiarias e lendas. Acumularam riquezas que muitos jamais sonhariam. Viviam em palácios de pedra e seda, entre festas privadas e sussurros de admiração. Mas a noite era outra história. Quando o silêncio tomava os salões e as velas dançavam nas paredes, Sete Saias chorava. Chorava sem som, sem lágrimas no rosto, mas com um pranto que nascia na alma. A vingança, que um dia parecia justiça, agora doía como corrente. Havia provado o gosto da vitória, sim, mas também sentia o sabor amargo do que teve que sacrificar para alcançá-la. O vazio se instalava nos espaços entre os sorrisos, entre os beijos do marido, entre os brindes em jantares caros. Começou a ter visões. Primeiro em sonhos, depois acordada. Chamas. Sempre chamas. Mas não como as do baile. Essas pareciam vivas, carregavam vozes, lamentos. Via crianças chorando, perdidas entre ruínas. Via mulheres sendo arrastadas pelos cabelos, humilhadas, julgadas por sua beleza, por sua coragem, por sua liberdade. E, entre essas visões, sempre havia um chamado. Algo além do véu da realidade a puxava. Como se o destino não estivesse satisfeito. Como se sua história não tivesse terminado. Certa noite, sozinha diante de um espelho antigo comprado em uma feira cigana, viu seu próprio reflexo se partir em 7. 7 rostos. 7 versões de si mesma. A menina ferida, a adolescente orgulhosa, a jovem amante, a fugitiva faminta, a cigana apaixonada, a baronesa vingativa. E uma que ainda não conhecia. Uma mulher envolta em sombras e luz. Uma entidade. Seu coração apertou. Sentia que estava sendo chamada para algo maior. Algo além do ouro, da dança e das viagens. Ela compreendeu. A vida havia lhe dado 7 rostos, 7 caminhos, 7 saias, e agora estava na hora de escolher mais do que um destino. Estava sendo chamada para guiar, para proteger. Estava sendo chamada para renascer. Já idosa, com os cabelos prateados como o luar e os olhos ainda intensos como quando jovem, 7 Saias vivia em uma casa isolada, cercada por jardins que floresciam mesmo fora de estação. A baronesa, como ainda era chamada por cartas e rumores, havia sumido dos grandes salões há décadas. Dizia-se que agora ela conversava com os espíritos, que recebia mulheres feridas em busca de cura, que dançava sozinha sob a lua cheia e deixava oferendas nos cruzamentos. Ninguém sabia ao certo, mas em uma noite silenciosa, tão silenciosa quanto a de seu nascimento, o tempo pareceu parar. O vento, mais uma vez, sussurrou como mensageiro de um destino antigo. Deitada em sua cama de madeira escura, coberta por lençóis de linho e pétalas secas, ela sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. Não era febre. Era como se algo dentro dela estivesse despertando, queimando, iluminando. Como se todas as versões que havia sido em vida estivessem se reunindo para dizer adeus. Foi então que a viu. Na penumbra do quarto, onde as velas haviam se apagado sozinhas, uma figura surgiu. Caminhava sem fazer sombra, mas cada passo fazia o chão parecer sagrado. Era uma mulher, linda, imponente, com um vestido vermelho que ondulava como labaredas. Seus olhos pareciam saber tudo, como se enxergassem passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Era uma pomba-gira. Ela não precisava dizer quem era. Sua presença dizia tudo. 7 Saias tentou falar,
mas a emoção era maior que as palavras. A mulher sorriu com ternura e força. Chegou a hora, Sete Saias, disse com voz que parecia ecoar nas paredes da alma. Você passou pela dor, pelo abandono, pela fome. Aprendeu a dominar o desejo, enfrentou a rejeição, tocou o poder, mergulhou na vingança e sobreviveu a tudo isso. Agora é hora de servir, de guiar, de proteger outras como você. Sete Saias fechou os olhos. Seu corpo descansou, mas seu espírito se desprendeu como perfume de flor aberta. E o fogo que antes queimava em ódio, agora ardia em propósito. Sete Saias não morreu. Ela renasceu. Não mais como vítima, nem como baronesa, mas como uma entidade, uma guardiã dos caminhos tortos, das mulheres esquecidas, dos corações despedaçados. Vestida de vermelho, de preto, de dourado e das suas 7 saias eternas, passou a andar entre mundos, atendendo chamados, firmando cruzilhadas, protegendo aquelas que, como ela, nunca foram compreendidas. E assim nasceu a Pomba Gira 7 Saias, aquela que não se curva. Aquela que dança onde muitos tremem, aquela que, antes de ser entidade, foi mulher. No plano espiritual, 7 Saias não foi imediatamente coroada. Antes de tornar-se entidade, precisou passar por um longo e silencioso processo de cura, um ciclo que poucos compreendem. Reviveu memórias que havia enterrado, sentiu dores que acreditava superadas, chorou lágrimas que jamais havia permitido cair. Pediu perdão, não por ter sobrevivido, mas por ter se deixado endurecer além da conta. Perdoou a si mesma, ao pai, aos que a traíram, às que cuspiram veneno. E nesse perdão encontrou liberdade. Com o tempo, foi instruída por espíritos antigos, por pombas giras ancestrais que a receberam como irmã. Aprendeu os mistérios das encruzilhadas, os segredos do espelho, o poder do silêncio. Descobriu que a verdadeira força não está na vingança, mas na escolha de não deixar a dor nos tornar iguais àqueles que nos feriram. Tornou-se guia, conselheira, guardiã de mulheres de alma ferida e coração ardente. Hoje, 7 Saias não é apenas uma entidade, ela é um símbolo. Símbolo de força que nasce da queda, de resistência construída com as próprias mãos, de renascimento, não como retorno ao que foi, mas como ascensão ao que sempre se foi em essência. É invocada por mulheres traídas, humilhadas, caladas, por aquelas que carregam dores antigas e querem transformá-las em força, por aquelas que já disseram basta, mesmo com a voz tremendo. Em suas giras, ensina com firmeza e ternura. Mostra que o amor próprio é a primeira forma de libertação, que corpo nenhum é sujo, que desejo não é pecado, que vulnerabilidade não é fraqueza, que cada lágrima pode regar uma flor ou acender um fogo sagrado. 7 Saias dança nas encruzilhadas da alma, com suas saias ondulantes varre os caminhos, rompe amarras, desperta coragens adormecidas e sussurra para quem ousa ouvir. Você não está sozinha e nunca mais estará.